Nesse vídeo, nós vamos fazer, então, as famosas dobradiças. Elas é que vão ajudar a nossa caixa a ser semi-explosiva e não deitar completamente conforme as imagens da nossa caixa. Então, nós vamos no arquivo de moldes separar o molde da dobradiça. Nós vamos recortar o tamanho do molde da dobradiça é de 10 centímetros de altura por 7,4 de largura. Então, nós vamos marcar direitinho. Nós vamos marcar uma linha central, que é da metade, que é 3,6 centímetros. Então, nós vamos marcar no meio, ao longo do 7,4, 3,6 centímetros. Isso é muito bom a gente fazer num papel mais durinho, num papel mais resistente, para você fazer o seu molde, né? O papel da dobradiça, ele é no Color Plus 180 gramas. Então, nós vamos marcar 3,6 em cima, 3,6 embaixo. E vamos traçar uma reta no meio. Eu utilizo muito nesse projeto esquadros. Nós vamos riscar primeiro a linha vertical, depois nós vamos riscar duas linhas horizontais, parecendo mesmo assim um triângulo. Isso é que vai ajudar a nossa dobradiça a fazer o vai e vem. Deste ponto do meio até essas duas hastezinhas que parte do centro, nós vamos colocar 2,5. 2,5. Marca 2,5 de um pedaço ao outro e faça duas linhas partindo do centro à extremidade, aonde a linha que você fez de 2,5 cruzou na parte direita e esquerda da sua dobradiça. No vídeo não dá para ver muito bem, mas tá aqui como ela deve ficar. Você vai eliminar as duas partes de cima e duas partes de baixo, conforme indicado. Primeiro, os dois triângulos inferiores. Vamos retirar então os dois pedacinhos inferiores, que são aqueles dois triângulos que sobram na ponta. Já já vocês vão entender como que vai ficar. Eu faço a construção da dobradiça do passo a passo aqui para que vocês entendam e construam as suas próprias dobradiças e que não fiquem só refém do molde, certo? Nós vamos fazer duas abinhas e vão ser essas as abinhas que vão colar na caixa para fazer o fechamento. Então, o vai e vem da caixa depende muito dessas abinhas. Então, eu faço essas abinhas que são para colagem com a régua de encadernação, de 1,5. É bom que fiquem todas do mesmo tamanho, todas de tamanho uniforme. E você vai refilar o restante, sempre tendo cuidado para não aparar a lesta de colagem. Com todo critério, sempre passando por cima da linha. É muito importante para na hora da construção da caixa. Às vezes acontece mesmo de a gente deixar desalinhado, mas não tem problema. Essa caixa
ela é maravilhosa e porque ela é feita artesanalmente, então cada uma vai ter o seu detalhe especial. Eu faço as marcações com lápis, depois eu retiro, certo? É muito importante que a gente faça agora os vincos, tanto na lateral quanto no centro. Esses vincos é que vão ajudar o vai e vem da dobradiça. E eu vou pegar, você pode vincar tanto como uma base de vinco, a sua dobradiça, se você já tem, ou se você não tiver, uma caneta cega. Essas canetas Bic são excelentes, né? Mas eu vou utilizar primeiro aqui uma base de vinco e eu alinho sempre numa extremidade para não perder a linha reta. Fica de uma forma fácil e o vinco com a vincadora ele fica excelente porque ele fica aquela cavinha perfeita, mas com uma caneta cega ou com um tipo de ponta que não rasgue o papel, você também consegue fazer, sempre tendo cuidado na hora de fazer a pressão para que não prejudique o papel, né? Quando a gente coloca muita pressão no papel, ele rasga. Eu vou demonstrar agora outra forma de fazer a nossa dobradiça, que é a forma utilizando o seu molde. Você vai pegar um papel manteiga, esse que você tem na sua casa, de forrar forma, que a gente usa de forma culinária. Você vai recortar um pedaço do tamanho do seu molde, que é o tamanho de 10 por 7,4. E você vai pegar e vai fazer bem certinho esse tamanho de 10 centímetros de altura por 7,4, aparando as arestas, para que ele fique um quadradinho certinho, porque você vai fazer um decalque dessa dobradiça. Assim, dessa forma, você consegue saber exatamente onde estão as marcações e passar elas para o outro papel. Dessa forma você não precisa calcular e fazer ela direitinho no seu papel que você vai construir a sua dobradiça. Lembrando que você não pode apertar muito o papel para não ficar manchado, apesar de você precisar passar o grafite na parte do verso do papel manteiga, mas você tenha cuidado para não manchar o seu papel. Faça de forma calma, delicada, que você consegue certamente fazer a sua dobradiça. E ela vai ficar perfeita. Como diria o sábio, feito é melhor que perfeito. Então, nós temos que colocar essa premissa nos nossos trabalhos. Nós precisamos ter critério para fazer tudo bem bonito, só que o artesanato ele fica bonito com imperfeições, aquelas imperfeições que a gente arremata com arte. E é sempre bom a gente ter no nosso coração que a intenção é tudo, né? Intencionar fazer essa caixa de uma forma linda e aprender os processos de uma forma leve e suave. Assim, você vai construindo essa linda caixa aos pedaços. Finalizamos então o nosso desenho. Agora a gente vai partir para a parte de grafitar o verso. Eu vou utilizar a minha lapiseira. Vou utilizar o meu lápis 8B, que é um lápis que tem um grafite que solta um farelinho. O ideal
é que você utilize um lápis que não manche tanto a sua folha, mas que ele consiga transferir como um carimbo para sua folha da dobradiça. Vamos lá. Pronto, aí nós já temos a nossa dobradiça decalcada e vincada com a nossa caneta de ponta cega, lembrando para ter delicadeza. Olha como ela ficou perfeita. Tanto de uma forma quanto da outra, você vai ter a sua dobradiça. O importante é você entender o processo e desfrutar do processo. A sua caixa vai ficar perfeita.